O sistema foi estrategicamente para nunca te ensinar a investir e falar sobre dinheiro, não é mesmo? Educação financeira, o básico sobre economia, investimentos e impostos são temas muito comuns que todo mundo lida no dia a dia. Mas, convenientemente, isso nunca foi ensinado nas escolas e dificilmente é falado nos lugares por aí. Isso é muito interessante porque ontem mesmo eu recebi um convite de um amigo meu que é professor numa grande universidade aqui da região onde eu moro. Ele dá uma disciplina de mercado de capitais para os cursos ali de Comex, ADM e Ciências Contábeis, se não me engano. Nessa disciplina, eles têm alguns conceitos gerais sobre investimentos, mas uma abordagem muito acadêmica e técnica. Efetivamente, não é uma coisa para o público em geral. Beleza. Aí eu fui até lá, dei uma aula sobre ETFs, foi tipo uma palestra, foi bem legal. Vários ficaram no celular e não prestaram atenção, claro. Eu não vou julgar, porque quando eu tava na faculdade, às vezes eu também ficava, né? Faz parte. Mas o que mais me chamou a atenção não é nem aqueles que prestavam atenção e até conversavam, né? Tinha bastante gente interessada assim. Mas efetivamente é que, mesmo eles que estavam fazendo essa disciplina de mercado de capitais, e também deve ter outros cursos que fazem isso, talvez essa disciplina especificamente não era suficiente ainda para abrir os olhos deles todos em relação a esse tema e como isso é importante. Aí já comenta aí para mim qual conhecimento você gostaria muito de ter tido mais cedo, ou na escola, na faculdade, e acabou tendo que aprender sozinho por conta própria. Infelizmente, a grande realidade é que esses temas, finanças, investimentos, falar sobre dinheiro mesmo, muito curiosamente, não é tratado nas escolas ou então nas faculdades. Isso vem de casa. Essa é a maior realidade. Em alguns momentos, talvez as exceções, você encontre alguém no mercado de trabalho, algum chefe, algum mentor seu que possa te ajudar também, mas são as exceções. Eu, por exemplo, estudei nos melhores colégios aqui da minha região e me formei em engenharia na Federal, então um curso muito bom a nível Brasil, né? Mas em nenhum momento eu tive um conhecimento prático realmente útil para mim em relação a esses temas. Ah, Anthony, não tinha lá educação financeira geral de matemática financeira ou então alguns conceitos. Não, até tem alguns conceitos, umas contas, mas você não entende na prática como isso se materializa. Eu vou dar um exemplo até o final do vídeo que vai deixar isso bem claro. Então, no final das contas, a minha mentalidade toda já veio sendo formada por conta da minha casa, da minha formação interna da família. E beleza, eu sei que eu tive sorte. Naturalmente, a maioria das pessoas não tem essa mesma sorte, mas faz parte. A gente tem que olhar daqui pra frente e também não ficar culpando o mundo, né? Hoje em dia é muito fácil culpar o governo porque não tem educação, ou então as escolas, as faculdades. Mas no final das contas, cara, se a gente não fizer a nossa parte como investidores, sempre vai ficar jogando a responsabilidade para alguém. Mas isso tudo ainda assim me trouxe aquela velha reflexão que todo mundo já ouviu. Poxa, a gente passa tanto tempo na escola, na universidade, ou então no mercado de trabalho, e aparentemente nunca sobrou tempo para falar sobre investimentos, poupança pessoal, não é poupança e investimento. Até pode ser poupança e investimento, mas vamos lá, né? Economias e finanças pessoais. E essas questões tão relevantes nunca são incluídas ali nas grades curriculares. Ainda bem que hoje, pelo menos, a gente tem um mundo mais globalizado, com mais informação, então efetivamente é mais fácil você aprender essas coisas. Mas mesmo assim, com toda a informação disponível gratuitamente aqui no YouTube, em diversos cursos, de diversos influencers famosos aí, muito mais conhecidos do que eu, que já estão há muito mais tempo na internet, e ainda assim, tem coisas que eu discordo deles, mas eles fazem um bom trabalho de educação financeira. Ainda assim, todo mundo pede mais educação, mas ninguém quer estudar de verdade aquilo que é mais prático e mais aplicável para si mesmo, não é verdade? Seja sincero, cara. Hoje em dia, educação é muito fácil de você ter. Agora, educação prática, realista, para você realmente sentar e aplicar, que demanda esforço do aluno também, não é só assistir, aí ninguém quer fazer, dá muito trabalho. Mas, novamente, querendo ou não, essa é a sua e a minha, né? Cada um tem a sua obrigação como investidor de fazer. Eu, por exemplo, quando estava lá na UFSC, fazia engenharia lá, a gente não tinha nada de investimentos, mas eu lembro muito bem, eu e mais 3 colegas fundamos lá o clube de investimentos do nosso campus. Foi em 2019 já, naquela época. Infelizmente, em 2020 teve aquela crise sanitária, tudo ficou fechado e eu já estava para me formar e o projeto acabou ficando parado. Mas eu continuei estudando investimentos por conta própria, enfim, vocês devem imaginar, já que eu estou aqui, eu não parei.
E novamente, existem esses caminhos que a gente pode ir correndo atrás. Então, muitas vezes você, talvez já é mais velho do que eu, a maioria das pessoas que me assiste é um pouco mais velha já do que eu, e talvez a sua educação já, enfim, já a parte inicial já foi concluída, mas você tem filhos ou netos que você precisa dar um empurrãozinho para desde cedo ensinar um pouquinho sobre dinheiro, a importância de guardar, de investir bem, de saber minimamente fazer uma gestão sobre tudo isso, porque mesmo que algum tempo aquele seu filho, neto, ou você mesmo, não tenha como investir porque está num momento de dificuldade, de transição, pô, não estou ganhando muito, fiquei sem emprego, mesmo que aconteça esse período aí das vacas magras, isso é fase. Em algum momento, né, a história muda, a vida gira, isso é natural, e efetivamente você vai ter que ter um pouco desses conhecimentos, senão vai ser sempre a mesma história. Pô, ganhei, gastei tudo. Se sobra, cara, é muito engraçado. Eu tava indo com esse meu amigo lá pra universidade, a gente foi juntos, era em outra cidade, e aí a gente tava falando assim das pessoas em geral, né? Infelizmente no Brasil é isso, cara. Se sobra 300 pila do salário, enfim, independente de quanto a pessoa ganha, ali separa, né? Se sobra 300 pila, ou o cara investe, ou ele vai descer um combo na balada, vai gastar com o tigrinho, ou em algum outro lugar que eu não vou falar aqui no YouTube. É muito engraçado. Mas infelizmente é a realidade. As pessoas acabaram aprendendo tantas outras coisas e não acabaram aprendendo ainda a investir e a importância de guardar dinheiro. Eu, novamente, para essa pessoa sobrou 300 pila, ela não precisa efetivamente desse gasto ali, né? Eu sei que é lazer, né? Lazer é importante para não ter burnout, mas não é efetivamente você ficar botando 300 pila no tigrinho todo mês que vai, enfim, né? Te dar tanta alegria assim. Ó, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Mas por outro lado, ainda assim, a sociedade brasileira, de certa forma, acordou um pouco mais, né? Pelo menos o pessoal já um pouco mais educado, com um pouco mais de esclarecimento, né? Lógico que o sistema é muito complexo, isso aumenta muito a desigualdade, porque, vamos lá, né? Na tendência, a gente já viu aqui naquele vídeo, a gente sabe que as pessoas que mais investem tendem a ter uma escolaridade maior. Isso é um dado estatístico, beleza? E o que acontece é que quanto mais as pessoas estudam, mais elas guardam, mais efetivamente elas têm essa cultura de investir, de guardar e de conhecer as finanças, e isso vai se passando entre as famílias, de forma que quem não tem essa cultura acaba gastando mais e aumenta cada vez mais essa desigualdade. Ah, Anthony, você apoia isso? Não, eu não apoio, mas o que está nas minhas mãos fazer é, ao meu círculo de conhecidos, amigos e familiares, eu olhar para o lado que é mais vencedor. E claro, eu também tento ajudar as pessoas aqui no YouTube, por exemplo, de forma gratuita, ou até mesmo com os meus produtos, que alguns são super acessíveis, justamente para as pessoas conseguirem ter essa pequena transformação. Agora, não vou ficar chorando aqui só porque a desigualdade está aumentando, então não vou fazer. Não, assim, lamento que está aumentando, pessoal, é uma pena, mas assim, se eu tenho que educar as pessoas, meus clientes, quando eu tiver filhos, minha família, eu vou fazer, cara. Óbvio que eu vou fazer, é minha obrigação cuidar para isso aqui estar em ordem. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos aqui, estou disponibilizando o Capital Certo, que é um manual prático de ETFs aqui no Brasil, extremamente acessível e barato, tá para sair já na semana que vem. E também nossa plataforma de análises com as carteiras recomendadas para quem já é um pouquinho mais avançado e não quer uma coisa tão prática. Inclusive, eu estou mudando esses formatos porque as pessoas realmente querem coisas mais educacionais. Esse foi um dos grandes ajustes que eu estou tendo que fazer agora durante o ano aqui com a Resulta Capital, porque efetivamente eu queria focar muito nas carteiras recomendadas, mas as pessoas anseiam por materiais educacionais e cursos em geral, né? Realmente o mercado pede isso e é uma coisa que eu não estava vendo dessa forma. Mas beleza, é um bom sinal de que tem gente interessada. E por fim ainda, eu vou propor aqui uma reflexão especial para você que ficou até aqui, a maioria não fica, mas muito obrigado pela sua audiência. Acho que vale sempre aquela reflexão do tipo, beleza, todo mundo quer mais educação, mas ninguém quer estudar. Porém, Anthony, eu aqui, que estou vendo até aqui, eu quero estudar, eu quero aprender. Eu fico até o final dos vídeos, eu me dedico realmente de verdade, eu vou até o final com as coisas que eu me comprometo em fazer. Cara, ótimo, isso é muito bom, eu também sou assim, mas aqui vai aquela reflexão. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente aprende, principalmente quando é fora da escola ou fora da universidade, quando é vida real mesmo, tá? Vida real eu digo mais mercado de trabalho e vida fora disso tudo. Por quê? Hoje em dia a gente tem essa epidemia da obesidade mental, que é você aprender de um monte de coisa, um monte de conhecimentos técnicos, teóricos, aplicáveis, práticos, de um monte de assuntos e não conseguir colocar em prática efetivamente aquilo que vai fazer diferença. Exemplo clássico, tá? No meu vídeo recente ali, que eu fiz sobre a XP
cheio de gente comentando coisas boas e ruins, não tem problema. Mas teve um cara que me chamou muita atenção. Ele fez um comentário imenso falando sobre as leis, a responsabilidade dos assessores, da XP, falou que enfim, que meus conhecimentos jurídicos são insuficientes. Ele falou pior, né? Mas estou botando aqui em termos elegantes. E citou lá os códigos do consumidor e o escambau A4. Qual que é o ponto? De que adianta ele ter todos esses conhecimentos, se talvez, muito provavelmente, a lei não vai ser cumprida, ou seja, tudo que ele está se baseando na vida dele é uma grande bobagem, e mais do que isso, cara, conhecer as leis efetivamente não é errado, não é uma coisa ruim, é uma coisa importante para muita gente que trabalha com isso. Mas, muito mais importante do que você conhecer a lei, é conhecer as formas, os formatos, para você não precisar usar da lei. Como assim, Anthony? Não entendi. Cara, se você está se baseando nas leis de que os assessores, de que a XP é a culpada, que você quer processar eles, vamos supor que seja isso, não estou falando que foi, mas vamos supor, tá bom? Você, então, basicamente, está deixando de lado todo o resto e deixando na responsabilidade da lei, do juiz, de quem for julgado, advogado, ou seja, não na sua, a responsabilidade de fazer bons investimentos. Você está tirando a responsabilidade de si. Então, qual que é o ponto? Você aprendeu uma coisa que na prática pode não te atender de verdade. Teoricamente, se ao invés de saber todas aquelas leis, que na minha opinião são importantes, mas para mim é tudo bobagem, se ele soubesse efetivamente como fazer bons investimentos, depender menos do assessor, menos da corretora, ter um mínimo de julgamento sobre aquilo que ele coloca o dinheiro dele, sem fechar os olhos e confiar, que seria muito bonito na teoria, mas na prática, né? Tem gente que confia e tem gente que efetivamente traz a responsabilidade para si mesmo, que é o que eu faço. Se eles conhecessem pelo menos os ETFs e investissem por conta própria, talvez ali a experiência dele teria sido muito melhor. Então, novamente, o objetivo não é você virar um especialista em investimentos. Não existe isso, cara. A maioria das pessoas tem trabalho, você tem família, você tem coisa para fazer. Mas um mínimo você tem que correr atrás e buscar, porque senão você sempre vai jogar a responsabilidade para outra pessoa. Ah, porque o governo não sei o quê. Ah, porque na minha escola não sei o quê. Ah, porque era difícil, eram outros tempos. Ah, porque a lei diz tal coisa. Você tá jogando a responsabilidade na lei, cara. A lei, Brasil, você tá realmente achando que vai dar bom? Ah, são escolhas, entendeu? Eu, por exemplo, escolhi ter esse conhecimento mínimo e tento ajudar as pessoas aqui de forma gratuita no YouTube ou para quem quer acelerar o processo aí através dos meus serviços e produtos. E fica realmente a reflexão, né? Se você não fizer o básico, o mínimo sobre a educação financeira de forma prática que vai te atender, não é para ser um gênio dos investimentos, eu sou contra isso, mas basicamente você vai passar aí a vida e vai mudar a geração e vai vir filho, neto e assim por diante, e isso nunca vai entrar efetivamente no radar da sua família e da sua rotina. E claro, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse básico, tem um vídeo recomendado sobre parar de focar apenas em rentabilidade e focar na coisa prática, que efetivamente vai te ajudar a investir melhor, não depender dos assessores, não depender tanto da lei ser cumprida para você poder processar eles, se é isso que você quer. Boa sorte e, claro, fazer bons investimentos aí pro seu bolso que resultem em capital, tá certo? Grande abraço, tudo de bom, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se que investir certo resulta capital.